Fala galera, vamos iniciar aqui a prova de Física da UEMA 2019, que foi realizada no dia 21 de outubro e estamos aqui resolvendo a primeira etapa para dar um direcionamento também para a segunda etapa, você que vai fazer a segunda etapa de Física e também vai ter a parte de Matemática resolvida no canal, certo? Então vamos para a primeira questão, que diz assim: entre as suas contribuições para a ciência, Newton descreveu as leis do movimento e da gravitação universal. Analise as 3 situações do nosso cotidiano para responder à questão 41. As situações. Uma pessoa, ao caminhar sobre o chão, exerce uma força sobre ele. Um jogador, ao chutar uma bola, exerce uma força sobre ela em direção ao gol. Uma pessoa, ao empurrar o carro sobre uma pista, exerce uma força sobre ele. Agora, analise a explicação do ponto de vista de Isaac Newton. O físico inglês Isaac Newton enunciou 3 leis que descrevem de forma satisfatória as causas dos movimentos. A primeira lei, a lei da inércia. A segunda lei, lei fundamental da dinâmica. A terceira lei, lei da ação e da reação. Segundo Newton, a chave para o entendimento dos diferentes tipos de movimentos que um corpo pode realizar está nas forças que atuam sobre ele. As forças podem ser classificadas em forças de interação e forças de contato. E finalmente chegamos à questão. Diz assim: considerando as 3 situações do cotidiano e a explicação do cientista, a terceira lei de Newton é a seguinte. Ele quer saber então o quê? Terceira lei de Newton. Então você observa aqui que todo esse texto que a gente leu, na verdade nem precisaria ler, né? Então, se a gente pulasse direto para cá, conseguiria responder da mesma forma, né? Então vamos lá. Na letra A diz: um corpo sob ação de uma força adquire uma aceleração. O valor da força que atua no corpo é diretamente proporcional à aceleração que a ele produz. Vamos lá. Se você conhece bem as leis de Newton, você vai perceber que na letra A, essa aqui é a segunda lei de Newton, certo? É a segunda lei de Newton. E o que ela diz? É justamente que a força ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, é justamente essa a expressão dessa letra. É a nossa resposta? Não, porque é o que? A segunda lei. E ele está pedindo o que? A terceira. Então vamos para a próxima. Letra B. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que nele seja aplicado um conjunto de forças, fazendo-o mudar seu estado inercial. Você conhece bem também as leis de Newton. Isso aqui é o que? Primeira lei de Newton, certo? Então, não é a nossa resposta, vamos passar aqui. 2 corpos atraem-se mutuamente, sempre com forças de intensidade F diretamente proporcionais ao produto de suas massas, mzão e mzinho, e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Isso aqui, vamos passar aqui, a letra C fala sobre uma lei proposta por Newton também, mas não é nenhuma das 3 leis de Newton. É a lei chamada Lei de Gravitação Universal, certo? Preste muita atenção nisso. Vou até botar aqui um asterisco, porque esse assunto cai muito na segunda fase. Então você que vai fazer a segunda fase de Física, recomendo que você dê uma estudada nesse assunto, principalmente essa fórmula que ele fala nessa questão. Então, nessa letra, ele diz justamente o enunciado da lei de gravitação universal, justamente a fórmula. F diretamente proporcional a mzão e mzinho e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a gente tem a seguinte fórmula, que você vai levar essa fórmula para a sua segunda etapa e você vai acertar a questão que vai cair desse assunto lá. Certo? Então, diz que é diretamente proporcional a mzão e mzinho e inversamente proporcional ao quadrado da distância
que separa esses dois corpos. E tudo isso vai ser multiplicado pela constante de gravitação universal que é dado na própria questão, entendeu? Então, quando cair lá a questão de gravitação universal, você vai pegar essa fórmula e vai detonar na questão, certo? Na própria questão já vai estar dizendo quem é G e você só vai substituir para resolver a questão, certo? Mas vamos lá, então não é essa a nossa letra, nossa alternativa não é essa, vamos para a letra D. Se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que aplicou em B. Então, o que ele está dizendo? Tem aqui corpo A e um corpo B, certo? Se o corpo B aplica uma força em A, né? Está aqui aplicada uma força em A, receberá desse, né, do B, uma força de mesma intensidade, ou seja, A também vai receber uma força de mesma intensidade e de sentido oposto. Então, isso aqui é o quê? A terceira lei de Newton. Portanto, essa é nossa resposta. Letra D. E vamos para a letra E. A letra E diz: a trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica, estando o mesmo posicionado num dos focos da elipse. Isso aqui é conhecida como a primeira lei de Kepler. Beleza? Então, isso também está no mesmo assunto de gravitação universal. Então, você está vendo aqui que já está pincelando aqui sobre gravitação universal. Eu apostaria que vai cair alguma questão desse assunto na segunda fase. E geralmente cai, né? Então, eu recomendo você dar uma estudada nas leis de Kepler, né? Essa própria lei aqui da gravitação universal, tem muita prova da segunda fase que tem questão sobre lei de gravitação universal. Então, se leva essa fórmula para a sua prova, já vai ser uma questão resolvida. Então, gente, é isso aí. Terminamos a questão 41, que é a primeira questão de física. E espero você na próxima questão. Qualquer dúvida, comentário, pode deixar aí embaixo. Deixe seu joinha no vídeo e até mais.